Olá meus queridos, eu sou o Tirsnewt e hoje é dia de continuar a falar daquelas animações pesadas dos anos 70, 80 e 90. Essa aqui é provavelmente a mais polêmica de todas porque desde o seu lançamento em 78 ela só foi ganhar uma restrição de idade em 2016. Isso porque quem está por trás dos direitos da obra é a BBC. Pessoalmente eu não sei dizer se foi uma coisa tão boa demorarem tanto para tirar o filme da classificação livre. Nesse momento eu quero pedir mesmo ao seu like. É chato? É chato, mas se eu não pedir vocês se esquecem. E sem like o YouTube não me recomenda e os meus vídeos simplesmente ficam estagnados. Então eu peço esse favor a vocês. Pronto? Muito obrigado. Agora vamos começar. O início do filme é diferente de todo o resto dele, não somente na questão de animação, mas também no tom e na narrativa por cima. Parece até que o filme vai ser outra coisa. Isso provavelmente acontece porque esse filme originalmente deveria ter sido dirigido pelo John Hurley. Porém, ele faleceu em 77, mas partes do filme ainda ficaram feitas sob sua direção, incluindo essa abertura. Enfim, a história aqui é muito simples e interessante. É dito que o grande Frith criou o universo e o mundo, então criou todos os animais, e eles, embora diferentes em aparência, eram todos iguais em seus hábitos, inclusive no fato de serem herbívoros. Entre esses animais estava El Larera, uma criatura bem semelhante a um coelho. Como o povo do Erarera procriava muito rápido, não demorou muito para que outros animais se sentissem incomodados com a falta de alimento. Então Frith, boa gente como é, decidiu transformar os outros animais em inimigos dos coelhos, dando a eles garras, dentes e desejo por carne. Assustado demais para encarar Frith, Erarera enfiou sua cabeça em uma toca e se recusou a olhar para Deus quando ele lhe chamou para entregar uma bênção. Sendo assim, a bênção acabou sendo jogada em sua parte inferior, dando-lhe uma cauda felpuda e patas traseiras longas, o que lhe permitiu fugir para todo sempre dos seus perseguidores. Vocês devem ter notado que alguns nomes são bem esquisitos, e isso acontece em todo o filme. Os personagens possuem dois nomes, mas eu vou chamar apenas eles pelos nomes principais, se é que dá para chamar assim. Isso acontece porque o autor do livro inventou uma língua própria para os coelhos. Isso tudo é muito interessante, mas eu não vi isso sendo tão bem explorado assim no filme. A diferença no estilo da animação é tão grande que nem parecem fazer parte do mesmo filme. Alguns recursos não são utilizados nesse começo e acabam desaparecendo posteriormente, como esses quadros quase estáticos com pintura realista, provavelmente trechos da versão do John Hurley. Este é Hazel. Ele é meio que o protagonista do filme, apesar de não ter tanto destaque assim. Ele é dublado pelo John Hurt. Logo em seguida ele iria dublar o Gandalf e um ano mais tarde daria literalmente a luz ao Alien. Não é pouca coisa. O coelho menorzinho é o Fiver. Ele é dublado pelo Richard Briers e aparentemente é o louco da comunidade. Sabe aquele mendigo com a plaquinha de o fim está próximo? Ele costuma ter umas visões estranhas e ao ver um cigarro jogado e pegadas humanas começa a enxergar um dos momentos mais icônicos do filme. The field, it's covered with blood. Blood? Don't be silly. Depois disso, ele convence Hazel a procurar o mestre deles e solicitar uma mudança para um novo local. Parece loucura, eu sei, e eu confesso que por um bom tempo eu achei que esse coelho só estava condenando essa galera toda por causa de um surto esquizofrênico. O mestre se nega a ouvir o que Fiver tem a dizer e os expulsa da sua toca. Os dois decidem fugir mesmo assim na calada da noite e um bando de coelhos querem ir junto. E assim temos o bando principal do filme. Pouco depois, um dos guardas do líder da comunidade se junta a eles. Big Wig é um dos coelhos mais fáceis de se reconhecer. Ele é grande e tem esta franjinha marrom escuro que torna ele muito identificável. É uma pena que nem todos sejam tão fáceis assim de se destacar dos demais. Talvez o filme tenha personagens demais. Nem tudo é bom você copiar do livro. Eles são interceptados por um outro guarda, mas Big Wig o intimida e ele segue em viagem.
Uau, isso é simplesmente aterrorizante. Vamos dar uma olhada melhor no frame. Nossa, olá, imagem dos meus pesadelos. Boa noite sonhando com isso, crianças. Eu não vou mentir pra vocês, por alguma parte desse filme, meio que nada acontece. Eles se metem em situações complicadas, mas no geral é apenas eles seguindo por sua jornada. Tem esse cachorro, que eu acho bem intensa a cena dele, essa rodovia com um animal atropelado bem ali, você sabe, pra não deixar você esquecer que a vida é dura. Ah, sim, também tem isso. A vida é dura, crianças, não se esqueçam. Eles passam a noite num mausoléu infestado de ratos e em mais um dia de viagem uma chuva forte começa a cair. É nesse momento que o grupo começa a se voltar contra Fiver, dizendo que não deveriam ter abandonado as suas tocas. Nesse momento aparece o coelho mais suspeito do mundo. Ele os convida para o seu ninho e, mesmo com toda a comodidade e fartura, Fiver insiste que aquele lugar os levará à morte. O anfitrião começa com uns papos estranhos e Fiver corre para fora da toca. Hazel tenta impedi-lo e Big Wig briga com os dois, mas não mantém a sua opinião por muito tempo. Eles tentam salvá-lo, mas aparentemente é tarde demais. The splinters prick you. It's hard to breathe. But the peg's nearly through. Fiver, you go in. I can't feel him breathing. It's broken in two. It's free. I think he's gone. We've got you out, Bigwig. You're free. Bigwig, please don't die. It's no use. We got you out. What shall we do without him? My heart has joined the 1,000. For my friends stopped running today. You pay for it. The food, the warren, but no one must ever ask where anyone was or speak of the wires. The whole place is snared everywhere, every day. They left Bigwig to die. Yes, let's help ourselves to a roof of bones. Oh, kill them. Bigwig! You're alive! Fiver avista uma colina e diz que aquele é o lugar onde devem se estabelecer. Só por curiosidade mesmo, o nome Watership Down se refere a esse morro. É um lugar real que fica em Hampshire, local onde o autor do livro nasceu. Hazel acorda um dos coelhos na manhã seguinte. Ele tem uma ideia, mas precisa de ajuda para executá-la. Então, mesmo com medo, Pipkin ajuda Hazel ficando de guarda enquanto ele encontra uma gaiola cheia de coelhos brancos, incluindo fêmeas. Ele tenta conversar com uma delas, mas acaba não tendo tempo, pois um gato atrapalha os planos. Who's there? Oh, Dad. Oh, Dawn. Caso não se lembrem, esse é o Holly. É aquele coelho que tentou impedi-los de sair no começo do filme. Parece que não muito tempo depois os humanos chegaram e encheram as tocas com terra, prendendo os coelhos no subsolo. A montagem que ele explica isso é sinistra. There was a strange sound. You see, the air turned bad. Runs blocked with dead bodies. We couldn't get out. Everything turned mad. Warren, earth, roots, grass, all pushed into the air. Ele chega a falar sobre outros coelhos o terem capturado, mas não entra em detalhes. Tá muito fraco. Several of us propose an expedition to start a new Warren somewhere else. A new Warren? Out of the question. But you don't understand. The system is breaking down. Explain that. Some of us cannot produce litters. We're overcrowded. I want no further discussion about it. We'll go as far as you like. Here or anywhere else. Parece que superpopulação sempre vai ser um problema para os coelhos. Eu me pergunto qual outra espécie deve estar passando por isso. Eles finalmente chegam ao Watership Down, e absolutamente nada de cruel ou horrível acontece lá em cima, o que já é algo muito impressionante a essa altura do filme. Para quem viu a minha review de Secret of NIMH, lembra do Jeremy, o corvo chapado? Pois bem, aqui tem essa gaivota chapada. I've never seen anything like it. It's some kind of a bird. Are you hurt? Diferente do Jeremy, Kihar é muito mal-humorado, mas é tão imbecil quanto. Chega a ser estranho ver um personagem como esse inserido na metade de um filme tão sério. Algum tempo depois, os coelhos começam a perceber que sem pelo menos uma fêmea eles não vão conseguir prosperar naquele morro, por mais que as condições estejam favoráveis. Então Hazel tem a brilhante ideia de mandar Big Wig dar uma sarrada no pássaro a fim de fazê-lo partir à procura de fêmeas. Ou pelo menos foi isso que eu entendi vendo isso. O que importa é que funciona, e Kihar vai voando em busca das fêmeas para apagar o fogo dos coelhos. E lá vai ele, mais útil que o Jeremy.
Passa mais um tempo e nada da gaivota voltar, os coelhos começam a achar que o pássaro voltou para casa e os abandonou. Na tentativa de conseguirem algumas fêmeas, eles voltam à fazenda e tentam libertar os coelhos brancos de antes. As coisas quase dão certo, porém os humanos escutam a barulheira e chegam armados. O plano dá errado e Hazel ainda por cima é alvejado. Os dois coelhos que sobram voltam e avisam Fiverr sobre o seu irmão. Porém ele diz que Hazel ainda está vivo e começa a ver uma espécie de sombra em forma de coelho que parece algum tipo de mensageiro da morte. A sequência em que Fiverr segue a sombra atrás do seu irmão é embalada por uma música chamada Bright Eyes. Não essa. A música é linda e dá um tom muito lúdico e poderoso à cena. No final das contas, Hazel realmente estava vivo e agora pode se recuperar. Kieran retorna e depois de ajudar a remover as balas de Hazel, conta que encontrou uma outra comunidade de coelhos e que eles têm fêmeas sobrando. Então Holly finalmente decide contar sobre o seu cativeiro. Ele diz que este lugar é chamado de Ephrafa e é liderado por um coelho gigante chamado Woundwort, e que eles vivem em uma espécie de regime ditatorial lá. Também cita um coelho rebelde que foi linchado assim como ele e por fim fala de uma fêmea chamada Heisenflay que o ajudou a escapar. What's he up to? Trying to draw it off, I suppose. Oh, Frith and Inlay. Come on, let's get out of here. Desculpa aí então, Bigwig. Ele acaba se deixando capturar e jura fidelidade ao líder do bando. Conversa com Heisenflay, mas acaba sendo visto por Woundwort quando combina fuga com a gaivota imbecil. Woundwort interroga Bigwig e, como não acredita em suas desculpas, manda um guarda segui-lo. Durante a noite eles escapam, mas por algum motivo a gaivota não levanta voo para mostrar o caminho. O grupo é encurralado, mas pelo menos o pássaro se redime aqui. That bird can't save you now. There it is! A gaivota voa para casa e o ninho em Watership Down finalmente parece estar completo, exceto que a paz deles dura muito pouco. Não demora para que comecem a surgir tropas de Ephrafa na região e, a menos que eles botem um bom plano em ação, eles serão feitos em pedaços por aquele coelho enorme. Hazel decide ir com as escoltas até Woundwort e pedir um acordo, mas o coelho é c****** demais para esse tipo de coisa e quer mesmo matar o Bigwig, provavelmente por achar que ele é o líder do grupo. Enquanto isso, na colina, os coelhos tampam as entradas para atrasar os invasores enquanto Fiverr começa a ter outra visão. Ele começa a dizer que um cão está solto na região, o que dá origem a um novo plano. Alguns deles fogem para a fazenda na tentativa de libertar o cachorro. Woundwort consegue chegar e entrar na toca e uma briga entre ele e Bigwig começa. Eu não quero enrolar, então eu só vou dizer que o cão se solta, segue os coelhos até o morro e faz um massacre lá. Podem ficar com a cena. Come back, you fools! Come back! Come back and fight! Dogs aren't dangerous! General Woundworth's body was never found. It could be that he still lives his fierce life somewhere else. But from that day on, mother rabbits would tell their kittens that if they did not do as they were told, the general would get them. Such was Woundworth's monument. O desfecho do filme é uma coisa muito bonita. Os anos se passam e Fiverr agora é um ancião no meio de toda uma nova geração de coelhos. Com seu trabalho terminado, ele recebe a visita do coelho negro de Inlé, ou Inlé. Ele é aquela sombra que aparecia na cena do musical e que o levou até o seu irmão ferido. Fiverr morre de velhice e o seu espírito segue ao sol rumo a Frith. E assim o filme termina. E esse foi Watership Down, ou como ficou em português, Uma Grande Aventura. Com locais que realmente existem na vida real e uma animação que mais parece pintura sobre tela, esse é um dos longas-metragens animados mais únicos que existem. Embora ele não seja tão pesado quanto dizem, ainda é o tipo de filme que você não deixaria os seus filhos de 4 anos assistirem. Até porque a mensagem dele não é tão valiosa assim para crianças, mas a gente vai falar melhor sobre isso agora. Embora o autor negue que esse filme seja uma alegoria bíblica, eu acho meio difícil ignorar o quanto ele lembra a clássica história da Terra Prometida. Os coelhos vivem migrando que nem os judeus e tem aquele coelho maior que não dá sossego a eles no final simplesmente porque
ele não quer libertar os seus escravos. É claro que não é idêntica à história de Moisés, mas se até em mim eu encontrei um pouco dessa alegoria, não é aqui que eu vou deixar passar desapercebido, até porque o autor do livro sempre foi cristão devoto. A maior mensagem que eu consigo tirar desse filme é que você precisa fazer o que acha certo, independente da dificuldade que apareça no seu caminho. Fiverr sabia que poderia salvar aqueles coelhos e não hesitou em nenhum momento em afirmar que sua visão se concretizaria, mesmo que no começo eles fossem relutantes em acreditar nele. O filme também retrata muito a empatia e a importância de se cuidar dos próximos e o benefício de uma sociedade livre, o que é irônico visto que todos os coelhos possuíam uma grande fé, tanto que, tirando o final, toda a cena da criação no início é completamente desnecessária, mas aparentemente uma afirmação de um folclore para os personagens era algo importante a ser estabelecido pelo autor. E eu digo que é irônico porque religiões não são exatamente um exemplo de libertação, né? Mas esses coelhos são diferentes, eles sonham com uma terra onde eles não vivem sob as regras de um líder preguiçoso, mas sim de um que seja proativo como todos e... Oh não, isso tá caindo de novo pra política. Aconteceu quando eu falei de Nin, e agora acontece quando eu falo desse. O pior é que aqui as coisas parecem ainda mais enraizadas nos valores políticos. E o que eu acho de tudo isso? Bem, eu acho que Watership Down traz uma visão muito simplista de algo que é mais complexo do que parece. Na superfície é só um bando de coelhos fofinhos querendo fugir da morte e procurando um lugar legal pra comer, dormir e transar até morrer. Mas eles acabam sendo mais do que coelhos. Em um certo nível, eles nos representam, tentando achar uma forma de viver em uma civilização que não esteja fadada à ruína. O problema é que eles ainda são coelhos, com preocupações de coelhos e com um forte dedo de roteirismo os ajudando a se safarem dos maiores perigos. Eu simplesmente não acho que Watership Down possa vir a ser real um dia. Acho que somos complexos demais para isso. Diferente do legado de paz que Fiverr deixou à sua espécie, o que vocês acham que os nossos antepassados que morreram lutando por nossa liberdade pensariam nos dias de hoje? A parte técnica do filme é bem peculiar. Eu não posso dizer que é fascinante, só que ao mesmo tempo o fato de ter sido feito todo à mão é sim algo para se admirar. Como eu disse antes, ele tem um aspecto de pintura a óleo sobre tela, principalmente quando dá pra ver os porinhos do que parece ser a tela. A trilha sonora é muito bonita, às vezes me lembra os sons mais recentes da Vashti Bunyan. Ironicamente, um dos meus álbuns favoritos dela tem um coelho na capa. A dublagem também é peculiar, ela ficou bem datada e algumas vozes não caem bem, a dublagem do gato é terrível. Mesmo assim, o forte sotaque britânico dá um charme bem legal em certos momentos. A Netflix possui uma minissérie baseada no livro e no filme do qual eu só vi o trailer. Aparentemente a história é a mesma, mas aquela animação 3D ficou terrível. Se quer assistir Watership Down, eu recomendo esse filme aqui em primeiro lugar, a experiência vai ser bem marcante. Agora eu quero deixar uma dúvida no ar. Esse filme teria sido tão bom se a animação tivesse um apelo infantil e a sua violência fosse reduzida a quase zero? Ou ele seria meramente entediante? Não se esqueçam de que estética também é um fator importante e não deve ser menosprezada no contexto geral de uma obra. E esse vídeo vai ficando por aqui. Quero agradecer ao Quintal Produções por ter me divulgado em um vídeo recente, significou muito pra mim. Para quem vir de lá e gostar daqui, eu quero dar as boas-vindas. Não se esqueça de me dar o like, se gostou do vídeo peço que assista aos outros do canal e se inscreva. Eu vou indo nessa, e até logo.